Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Continuamos com a leitura do profeta Daniel. A leitura do profeta Daniel é uma leitura um pouco assustadora, quase como o Apocalipse, porque tem imagens, símbolos que fogem à nossa compreensão, que não está dentro do nosso universo de compreensão. Né? Primeiro porque nós somos preguiçosos para ler o texto sagrado. Né? E aí, por conta dessa nossa preguiça, a gente não lê, e por isso, quando a gente lê, a gente não entende. Né? Porque a Sagrada Escritura, todos os textos das Sagradas Escrituras, elas dependem um do outro. Então, tudo tem um porquê, um significado. Então, essas imagens que aparecem nesse texto de hoje, os exegetas são aqueles que estudam aprofundadamente a Sagrada Escritura. Então, esse grupo de estudiosos dizem que esses símbolos que aparecem no texto de hoje se diz respeito a todos os reinos da terra que já deixaram de existir. Aí citamos alguns. O próprio reino do faraó, os egípcios, com o poder, com tudo a pompa que tinha, não existe mais. Né? Como também o reino dos gregos, também não existe mais. Os romanos também não existe mais. Os babilônicos também não existe mais. Os persas também não existe mais. Os medos também não existe mais. Foram reinos humanos poderosos que por um certo tempo dominaram todas as pessoas. Alguns deles fizeram muito mal às pessoas e também ao povo de Deus, mas que não existe mais. E não existe mais por quê? Porque é humano. É um reino humano. E aí vem a visão, o restante da leitura, é a primeira leitura que nós ouvimos na missa de domingo. Que daí fala de um reino eterno, de um reino que não vai ter fim, de um reino que vai durar para sempre. Então, este reino, né, que aí vem, vê na visão de Daniel, um vestido como filho de homem sobre as nuvens do céu, vestido de poder e glória. Né? E aí este reino é um reino que não terá fim. Então, de quem é o reino que não vai ter fim? É o reino de Deus, é o reino de Jesus. Como nós ouvimos na missa de domingo. É o reino de Jesus. O único reino que não vai se acabar com o tempo e nem com a história. E nem com as dificuldades do mundo. O reino de Jesus não vai se acabar. Como a gente reza na oração eucarística número 11, a número 3 para a missa com as crianças, tem uma frase que eu sempre gosto de repetir desta oração. Que a gente diz assim: Jesus agora vive junto de vós, ó Pai.
mas ao mesmo tempo ele está aqui conosco. No fim do mundo ele voltará vitorioso no seu reino. Ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. Então, é esta ideia, esta realidade de um reino que nunca vai se acabar. De um rei que é todo poderoso e que recebeu toda a honra, glória e poder, e de um reino que nunca vai se acabar. É o reino de Jesus, é o reino de Deus, é o reino anunciado por Jesus. Bom, diante disso, esse pedacinho do texto que nós ouvimos do Evangelho de Lucas, ele nos faz compreender exatamente esta expressão que eu acabei de dizer. Que se o reino de Deus, o reino de Jesus é um reino que não vai ter fim, aí todos esses acontecimentos. E aí notem só, nós estamos ouvindo já há alguns dias, algumas semanas já seguidas, sobre estes últimos acontecimentos. De coisas pavorosas, de pai que vai entregar o filho para a prisão, de mãe que vai entregar a filha para a prisão, de sogra que não vai se entender com nora, de nora que não vai se entender com sogra, de filho que vai mandar matar pai, de filho que vai mandar matar mãe. Veja, Jesus anunciou isso, anunciou com isso também a destruição do templo de Jerusalém. Nós ouvimos, o povo estava tudo elogiando as pérolas maravilhosas e as ofertas votivas que faziam para o templo. E Jesus disse, vocês admirais essas coisas, vai haver dia que isso vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Os romanos invadiram, no ano de 70 da era cristã, invadiram o templo de Jerusalém, tocaram fogo no templo de Jerusalém, queimou tudo, derrubou tudo, não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus havia prometido. E Jesus anuncia também algumas catástrofes. Jesus anuncia acontecimentos pavorosos, Jesus anuncia pestes, Jesus anuncia guerras e tantas outras coisas que o Senhor anuncia. E aí tem um detalhe importante que nessas entrelinhas o Senhor anunciou. Isso era uma previsão para os primeiros discípulos, mas como isso também é uma profecia para os discípulos que depois iriam continuar. Sobre a perseguição da igreja, por exemplo. A perseguição da igreja. Gente, se a gente olhar com calma os acontecimentos e tudo que nós estamos vivendo neste tempo, neste ano, e sobretudo nesse século, neste milênio, vamos dizer assim, no século 21, quantas histórias de perseguições nós estamos ouvindo. Dom Júlio fez uma palestra e ele apresenta um dado, e este dado ele faz como forma de pergunta. Ele perguntou assim na palestra dele, qual foi o século que mais teve cristãos martirizados? E a gente logo pensa, não sei no que vocês pensaram quando vocês ouviram essa pergunta, mas a gente logo pensa assim, certamente foi lá no século III, o segundo, terceiro, quarto século, onde os cristãos foram cruelmente assassinados por causa de Jesus. Não é assim que vocês pensaram? Se vocês pensaram assim, vocês erraram do mesmo jeito que nós erramos quando Dom Júlio propôs. Porque o século que mais cristãos foram martirizados é o século XX. E se continuar do jeito que está indo, mundo afora, tem muita gente sofrendo, morrendo, dando a sua vida por causa da fé cristã. E se continuar do jeito que está indo, vai ser o século XXI. Acho que essa informação, ela mexe um pouquinho com a gente. Por quê? Isso que Jesus anunciou, que Jesus vem anunciando no Evangelho que nós estamos ouvindo esses dias. De perseguições contra cristãos. E se a gente observar atentamente a nossa volta e observar um pouquinho o que está acontecendo no mundo, a gente vai perceber o número de pessoas que estão sendo perseguidas. Eu soube, ano passado, de uma notícia de um padre, acho que na região norte do país, que foi assassinado dentro da igreja
Porque ele não quis celebrar o casamento, que era um segundo casamento, de um poderoso fazendeiro lá, e o poderoso fazendeiro não aguentando o não que o padre disse para ele, porque ele já era casado, já tinha vivido com uma outra mulher casado no religioso, não podia casar de novo, e o padre disse que não ia casar ele, porque não pode casar duas vezes. O homem foi lá na igreja, com um grupo de pessoas, e atirou no padre dentro da igreja. Porque o padre disse que não ia fazer o casamento dele, porque ele já era casado. Isso aconteceu em 2017, não é agora não, só estou lembrando para dizer, viu, coisas notícias como essas, a gente encontra de monte. Então, e a gente começa a observar uma certa organização para se perseguir a igreja. E no Brasil, Deus o livre e guarde que isso não aconteça. A dificuldade vai ser porque a perseguição não vai ser uma perseguição velada, uma perseguição declarada, uma rejeição declarada. Porque quando se é declarado, a gente sabe como combater. O problema é que é uma perseguição velada, uma perseguição disfarçada. E nós precisamos estar com o nosso coração unido a Jesus, porque quando estas coisas começarem a acontecer, nós só iremos permanecer firmes se nós estivermos unidos a Jesus. Porque também nós seremos levados. E muita gente de igreja, muita gente de fé, muita gente até de oração, estão se deixando levar por essas ideias. E Jesus está nos alertando, nos preparando, para que a gente não entre também nisso e mantenhamos-nos fiéis. E aí Jesus dá um exemplo que é estupendo, o exemplo que Jesus dá. De tão simples que acaba sendo estupendo. Olha o exemplo que Jesus dá. Olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. A grande dificuldade, e eu vou insistir nessa frase, a grande dificuldade do nosso tempo e do povo do nosso tempo é achar que isso aqui vai acontecer, mas muito longe, muito distante de nós, num tempo que a gente nem sabe quando. E aí, como a gente não sabe quando, então vamos viver de qualquer jeito, porque esse tempo está muito longe e é possível que a gente nem veja isso. Então, o que é dificuldade é justamente isso. É a gente viver como se esses acontecimentos nunca fossem acontecer. Só que não é verdade, gente. Observemos com atenção os acontecimentos da história. Observemos com atenção os sinais dos tempos. Estas coisas já estão acontecendo. E se estão acontecendo, o que Jesus está dizendo é preciso que a gente fique firme, como disse Jesus ontem no Evangelho, a última frase do Evangelho que eu vou repetir. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Para que a gente possa contemplar a grande vitória, nós teremos que passar, que suportar a grande tribulação. Foi a promessa de Nossa Senhora aos pastorzinhos: no final, o meu coração imaculado triunfará. Mas é preciso que a gente passe pela grande tribulação e manter-se firme. Então, o que nós ouvimos no Evangelho está acontecendo. E aí, a palavra de Jesus, no final do Evangelho de hoje, versículo 33, é consoladora para nós e é palavra de esperança. Versículo 32, em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe a nossa geração, essa geração. O céu e a terra passarão, tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai passar, o céu e terras passarão, e todo esse tempo de tribulação, de dificuldades que o Senhor Jesus está anunciando, vai passar.
mas as palavras dele não irão passar. As palavras dele irão permanecer para sempre. E aí nós nos valemos daquele ensinamento da Virgem Maria nas bodas de Caná. Qual é o grande conselho da Virgem Maria para nós? Fazei tudo o que ele vos disser. As palavras dele não irão passar. É por isso que a gente precisa viver atentamente as suas palavras, para que quando isso acontecer, a gente mantenha-se fiel, mantenha-se firme nos passos de Jesus, obedecendo e observando os seus mandamentos. Que o Senhor nos dê o dom da fidelidade para resistirmos até o fim, firmes com Ele, seguindo os seus mandamentos. Louvado seja nosso Senhor.